Olá, está no ar o Trajetórias. E a nossa convidada de hoje é a vereadora Laura Cito, do PT. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Trajetórias da TV Câmara. Olá, Kiane. Olá, quem está nos acompanhando. Agradeço o convite. Nós que agradecemos a sua presença. Vereadora, vamos começar falando sobre esse período de pandemia, né, que foi o início da legislatura. Como foi a adaptação, tanto antes quanto agora no retorno da sua licença maternidade? Foi um período, tem sido, né, um período muito duro e de intenso trabalho, né, nos mais vários aspectos que envolvem a vida parlamentar aqui na casa, né. Seja na intensidade das discussões acerca do enfrentamento da pandemia, seja nas ações diretas junto à sociedade porto-alegrense, também no enfrentamento da pandemia, né. E eu, com muitos cuidados, né, antes da licença, em final de gestação, com muito medo, inclusive, né, de acabar contaminada e isso colocar em risco a minha gestação, mas se organizando, enfim, para conseguir tocar o trabalho ao longo desse período, né. Então, de fato, debater o tema do combate à fome, do trabalho, da vacina, né, foi um período bastante intenso e um tanto quanto lento, né, de conseguir oferecer as respostas que eu acredito que deveriam ter sido ofertadas à população nesse período tão triste de enfrentamento à pandemia. Para começarmos a conhecer a sua história, a sua trajetória, a senhora fez mais de 5.300 votos na última eleição, conquistou a cadeira titular e já havia conquistado a suplência na outra legislatura. Mas como e quando despertou na senhora essa vontade, esse interesse pela política? Na verdade, Kiane, eu faço política desde muito novinha, assim, né? Eu comecei a minha milícia política aí com 13 anos de idade, já acompanhando as lutas do movimento negro na cidade, né? Lutando pela implementação da política de cotas, pela democratização do acesso às universidades, né? Logo em seguida, eu fui estudar no Colégio Júlio de Castilhos, aí fui presidir o Grêmio Estudantil, depois fui da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, diretor de mulheres da UBS. Depois eu fui ser coordenadora do TC da FAPA, iniciei lá o curso de História. Depois eu fui secretária-geral da União Estadual dos Estudantes da UEE. Aí fui para a URGS, onde eu me formei em jornalismo. Depois eu fui diretora de Direitos Humanos da UNE, né? Acompanhei em 2012 a consolidação das cotas com a lei de cotas sancionada aí pela presidenta Dilma, e acompanhei essa implementação em todo o território nacional, assim, né. Então, a minha militância em defesa dos direitos humanos, da luta feminista, antirracista, ela atravessa toda a minha adolescência, toda a minha juventude. Então, eu despertei, eu digo que eu parei de brincar de boneca para fazer política, assim. Então, não sei dizer exatamente qual foi o momento, né, mas teve muito a ver com essa luta, especialmente por igualdade racial, assim, que a minha irmã já era militante e me ganhou meu coração, digamos assim, para dedicar a vida a isso. E como foi, então, né, a senhora nos traz aí que foi muito cedo o seu contato com a militância, principalmente estudantil. Como é que foi essa Laura jovem, adolescente, se descobrindo, aprendendo no colégio, descobrindo o mundo, a política e, ao mesmo tempo, vivenciando isso na militância? Olha, foi um momento, assim, muito especial, sabe? Porque tu se constituir como adulta, né? Compreendendo o que é a sociedade, viajando o Brasil, conhecendo outras experiências, outras vivências, né? Conhecendo a diversidade cultural da nossa gente, conhecendo a história da nossa cidade, né? Eu sempre digo que ter ido parado no Julinho foi um grande privilégio, né? De conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul, né? De Paixão Cortes a Leonel Brizola, né? Tu entender a história da onde tu vem e tu conseguir ter uma sensibilidade, um olhar mais amplo, né, sobre aquilo que nos constitui enquanto sociedade, que nos constitui enquanto a nossa cultura, a nossa gente, né? Então eu acho que foi assim extremamente rico, acho que
sou uma privilegiada, assim, de ter podido viver tudo isso e me constituir como ser humano, como uma pessoa adulta, né, a partir de todos esses olhares, né? Perfeito. E a senhora trouxe para nós a informação, né, de que é jornalista formada pela URGS. Como surgiu o interesse pelo jornalismo e como a senhora acredita que essa formação pode agregar aqui no Legislativo na sua atuação parlamentar? Não, na verdade, sim, eu desde que eu comecei, acho que a me interessar por política, eu comecei a me interessar pelo jornalismo. Muito na perspectiva de estar acompanhando os fatos, né, de conseguir estar, de fato, colaborando, digamos assim, para a construção do processo democrático da nossa sociedade. Assim. Então, eu sempre gostei muito, meu pai trabalhava com comunicação, era cinegrafista, e eu ficava acompanhando, assim, muito entusiasmada, né, todo esse processo. Eu me formei na URGS, uma das questões para mim que eu, junto com a término da graduação, pesquisei muito assim a cidade de Porto Alegre, né, a realidade da nossa periferia. O meu tema de pesquisa foi como que o jornalismo popular constitui o mapa da cidade como espaços dominados pelo crime organizado. Então, essa pesquisa me fez entender muito a desigualdade presente em Porto Alegre. Porque dentro de Porto Alegre nós temos várias Porto Alegres, entre a Restinga e a Bela Vista, entre o Rubem Berta e a Restinga. Nós temos uma cidade muito desigual, né, muito segregada, e, de fato, a minha pesquisa, a minha compreensão sobre esse processo me fez ver a importância da política pública para a promoção da igualdade, de fato, pensar uma visão de desenvolvimento da cidade que possa, de fato, promover a igualdade, especialmente nas regiões periféricas da cidade, né, que tem um acesso desigual ao seu direito à cidade. Então, foi determinante, assim, inclusive fez parte da minha outra campanha, como você falaste que eu fiquei como suplente, né, cheguei a assumir aqui na casa e de forma muito mais intensa, né, acho que a pandemia demonstrou isso de forma ainda mais dura, né, nós tivemos aí um aumento de 74% da pobreza no município de Porto Alegre, e quando a gente olha a segregação socioespacial da cidade, fica muito evidente os bolsões que nós temos de pobreza, né? Como que nós pensamos o desenvolvimento da cidade, né, numa perspectiva que garanta vida digna, né, à sua população. Esse, para mim, é o desafio do meu mandato, é como eu acredito que posso colaborar com a minha cidade. E a senhora trouxe a questão familiar, né? A influência do seu pai. E eu gostaria de saber mais disso, mais da Laura criança. Como foi? A senhora sempre teve apoio para essa militância, para essa vivência, né, na política social, dentro de casa, na família. Quais são as origens dessa Laura Cito parlamentar que nós conhecemos hoje? Então, eu sou filha de uma trabalhadora doméstica, né? Criou sozinha, na verdade, eu e minha irmã, assim, no dia a dia, tocando as coisas, né? Eu tenho uma irmã mais velha, somos duas, e a minha mãe sempre disse que a gente tinha que a luta, né? Que fazer por onde, digamos assim, a gente poder construir uma vida melhor. E sempre nos disse que a educação é aquilo que ela poderia nos dar, né, dentro dos seus limites, das suas possibilidades, né, e que era através dela que nós devíamos construir a nossa trajetória, a nossa vida. E eu acho que ver a luta dela, entender a dinâmica do que é ser uma mulher mãe solo, que é ser uma trabalhadora doméstica neste país aí de quase 7 milhões de trabalhadores, né, fez tanto a minha irmã quanto eu entender os impactos do que é ser mulher, né, do que é ser negra nessa sociedade, e a importância da gente lutar por igualdade, assim, né? Então, a minha família sempre me apoiou, me incentivou e me formou uma visão crítica, né, sobre a sociedade, assim, né? Então, a gente foi sempre muito parceiras, né, nós três, assim, nessa... E a minha avó, né, que também ajudou a nos criar.
nessa perspectiva, assim, né? E hoje eu, mãe, né, acho que entendo mais ainda o que foi esse processo, assim, acho que é como se eu fechasse um ciclo, assim, na vida de compreender, acho que a importância que é da gente criar os nossos filhos com uma consciência crítica sobre a sociedade. Inclusive, aproveito para lhe parabenizar, né, vereadora, agora retornando da licença maternidade e aproveitando para entender como é que é nesse momento tão importante, né, para a carreira política, que é estar assumindo a legislatura, estar dentro da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre como titular e se tornar mãe. Como a senhora tem conciliado esses dois trabalhos igualmente árduos e desafiadores? Olha, tô descobrindo ainda, Kenny. Sabes que eu voltei agora, semana passada, de licença maternidade, né? Fiz questão de ficar esses primeiros meses, né, com o Pedro, meu filho, né, me dedicando à experiência de maternidade, de se tornar mãe, né, que é mais do que o aspecto biológico, mas, né, um desafio social, assim. E hoje, fiz a campanha toda grávida, né? Então, acho que desde o início da gravidez, passei por um processo de reorganizar a minha vida a partir dele como centro, né? E a partir disso organizar as minhas tarefas, os meus trabalhos, as minhas produções, né? Um pouco nesse sentido. E foi muito legal porque me desafiou a fazer várias coisas. Uma delas foi lançar, né, organizar um livro, né? Que é Se as Cidades Fossem Pensadas por Mulheres, né? Lançamos aí em março desse ano uma perspectiva de pensar no desenvolvimento das cidades, uma perspectiva de gênero. Então, a gravidez também me aguçou, né, outras perspectivas do meu trabalho, enfim, da minha dedicação. E a outra é pensar uma agenda política nesse sentido. Então, eu apresentei 2 projetos aqui na casa, antes de sair de licença. Um deles é sobre a regulamentação de espaços de aleitamento nos órgãos públicos municipais, né, e o outro sobre a regulamentação da atuação das doulas em Porto Alegre. Então, fica mais evidente que se não formos nós, mulheres no parlamento, né, a colocar as nossas pautas em prioridade, a trazer, provocar a discussão, elas acabam ficando em segundo plano. Então, o meu conciliar das duas coisas também é de pensar como essa experiência pode me provocar, trazer mudanças positivas aí para a nossa sociedade também. E, vereadora, a senhora falou muito da força da sua mãe e dessa parte positiva, bonita da sua criação, mas eu gostaria de saber também quais foram os desafios da sua infância que a senhora não quer que o Pedro enfrente, que a senhora vai lutar aí como vereadora, como parlamentar, para melhorar na cidade. Quem nasce na periferia da cidade, que nasce numa família pobre, o primeiro desafio é tu conseguir sobreviver, né? Esse é o primeiro, assim, né? E tu tem que trabalhar desde cedo, ajudar a família, não ser um gasto já é uma colaboração, digamos assim, né? Muitas vezes tu tem que, muito cedo, né, se deslocar sozinho, tu tem que ajudar no ambiente familiar, numa perspectiva mais adulta, né? Que ainda não corresponde à tua idade, às tuas possibilidades, né? Então, não só para o Pedro, mas para todas as crianças, os adolescentes poderem viver a sua plenitude com foco nos estudos, né? Não precisando dividir a vida com o trabalho. O Estado possa garantir as condições plenas de acesso à educação para a nossa juventude, para mim, é o que eu desejo, né? Não só a ele, mas a todos os jovens aí, adolescentes do nosso país. A senhora iniciou, então, o trabalho, a vida profissional cedo, foi isso, vereadora? A senhora conheceu essa realidade? Eu falei de vários espaços de militância que eu estive, mas vários deles trabalhando, alguns trabalhando hoje em dia. Então, eu sou servidor do município hoje, né? A gente vim para a Câmara trabalhar no DMLU. Então, assim, sempre trabalhei, né? Desde adolescente, desde o ensino médio. Perfeito. A senhora tem a militância no ensino superior, do acesso ao ensino superior, tem a militância contra o preconceito e em favor das mulheres. A senhora diria que são essas as suas principais bandeiras? Como isso chega no legislativo, na sua vereança? Sem dúvida, a minha luta é contra o racismo, né? Desde os direitos das mulheres,
uma perspectiva da luta do povo pobre, trabalhador da cidade, né? Isso é o que me constitui primeiro como ser humano e por isso que também se traduz, né, para minha atuação na política, né, antes no movimento social, hoje no parlamento. Então vai desde os nossos projetos de lei, né, como eu falei da questão do aleitamento, vinculamos aí o projeto de lei em relação à renda básica no município de Porto Alegre, enfrentamento à pobreza, né, protocolamos um projeto de enfrentamento à fome na cidade, né. Então, assim, temos desde a perspectiva mais legislativa a da própria ação, né. Hoje nosso mandato aí corrobora com a estruturação na cidade de várias cozinhas comunitárias, né, na perspectiva de ajudar com que as próprias comunidades possam se auto-organizar no combate à fome nas suas comunidades, onde o poder público não chega de forma plena, né. Então, essa meu ser, né, obviamente reflete aí na atuação política do nosso mandato. E projetando o próximo semestre já, como a senhora pretende transformar em projetos e somar a esses projetos que a senhora já mencionou, essas bandeiras, essas lutas, o que vem por aí na legislatura da Laura Cito? Nós temos ainda vários outros temas aí que queremos apresentar para casa, temos outros temas que a gente apresentou no primeiro semestre que vão se dar o debate ao longo desse período, o tema da renda, o tema do trabalho, né, o tema da saúde, o tema da saúde da população LGBT. Temos temas aí que vão vir para o debate na casa do governo executivo e que nós temos uma posição muito clara, né, o tema do transporte público, a defesa da Carris, a defesa dos trabalhadores do transporte, enfim, né, nós vamos ter um período intenso de discussões e isso vai estar traduzido no nosso posicionamento. Vereadora, a senhora é a vereadora mais jovem dessa legislatura, a senhora é a primeira mulher negra a assumir um cargo ali na mesa diretora aqui da Câmara de Vereadores. De que forma essa representatividade conversa com as suas bandeiras e é relevante para a senhora? Olha, a relevância, para mim, ela é de gratidão, né? A poder estar aqui, a população de Porto Alegre ter sido eleita uma bancada negra, eu podia ser a 10ª vereadora mais votada da cidade, né? Primeiro, uma gratidão a Porto Alegre pela confiança, né, do trabalho que eu já vinha desempenhando na cidade, né? Porto Alegre ter eleito pela primeira vez uma bancada negra, né? Porto Alegre ter eleito, né? Só tinha eleito uma mulher negra até então nessa legislatura, nesta casa, que é a Teresa Franco, é de fato algo muito, muito, muito relevante, né? E ter podido chegar pela primeira vez na mesa diretora, através de uma ação judicial, eu sempre tenho que dizer, né? Foi algo muito, muito importante, assim. Uma representatividade não só para mim, não só para nossa bancada, não só para a oposição, mas para o povo negro de Mogi, que não se enxergava nessa casa até então, né? Quando eu falei anteriormente que essa cidade é uma cidade extremamente segregada, ela é segregada também racialmente. É uma das capitais, talvez, mais segregadas do país. Isso é importante a gente dizer, né? Porque a nossa presença na narrativa sobre a nossa cidade, na narrativa sobre o que constitui Porto Alegre, sobre que rostos constitui Porto Alegre, ela acaba sempre sendo secundarizada ao longo da nossa história. E nós estamos aqui vivos, né? Somos centrais na construção da nossa cidade e queremos ter voz, né, na política, nos ambientes que decidem, que constituem os rumos de Porto Alegre. Então, eu vejo a minha estada na mesa diretora histórica, né, por ser a primeira mulher negra a estar na mesa, como espaço de representação importante não só para mim, mas para a comunidade negra da nossa cidade. E além dessa importante representatividade aqui na Câmara, que outros momentos a senhora destacaria na sua história que marcaram a sua trajetória política e de militância? Nossa, eu tive muitas, assim, eu sou grata à vida, assim, que eu tive, acho que, muitas oportunidades de estar em momentos, assim, importantes, assim, né? Desde de quando eu era adolescente, de poder participar do processo que aprovou a política de cotas na URGS, acho que foi o momento mais emocionante, assim, da minha vida
né, posso dizer isso com toda tranquilidade, assim, a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha, especialmente, né, se dividiu em opinião de quem era contrário e de quem era favorável. Eu lembro que foram muitas as edições da Zero Hora Dominical que tinham defensores, prós e contras, né, debates, atos, mobilizações, e nós constituímos ali uma grande mobilização social pela aprovação. Então, acho que esse talvez seja um momento, para mim, mais emocionante, assim, dos que eu já participei, né? Também ter sido presidente do Grêmio de Julinho, para mim foi algo também extremamente grato, o Grêmio fundado Leonel Brizola, né? Ter podido debater as políticas educacionais no Estado, os desmontes das políticas educacionais, infelizmente, naquele período, né, essa governeira no Estado do Rio Grande do Sul. O segundo momento que eu acho muito, muito feliz, que eu ressalto, foi a aprovação nacional da lei de cotas. Então, eu sinto como se eu pudesse ter passado por um processo onde eu tivesse acompanhado várias etapas, né, da luta para que nós pudéssemos ter mais negros e indígenas no ensino superior brasileiro, né? Então, desde das implementações individuais nas universidades até nós termos uma lei federal, né, e poderemos ter hoje 50% dos estudantes do ensino superior público serem estudantes negros, né? Isso é um negócio, neste país de 400 anos de escravidão, é um negócio fantástico, né? E eu ter podido participar dessa história de formativo, para mim, deixa extremamente grata. E o terceiro momento é poder estar aqui nessa casa, junto com uma bancada negra, né, todos nós tendo feito votações extremamente expressivas na cidade, né, entre os mais votados. Então, de fato, são momentos assim muito gratificantes, muito simbólicos da nossa história, né? E eu, no meu partido, né, sou a primeira mulher negra do PT, né, a estar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, isso também me orgulha muito. E quem é a Laura Cito fora da vereança? Laura Cita é uma pessoa muito curiosa, estudiosa, mãe, né, uma pessoa dedicada aí à família e à militância social, né? Então, divido a minha vida assim, né, fazendo ações, militando e cuidando da minha família, né, com momentos aí de cuidado, que eu acho que talvez isso tenha sido algo que na pandemia a gente tenha aprendido mais ainda, né? O valor de cuidar de quem a gente ama. Eu tenho essa dedicação no meu dia a dia. Vereadora, vamos nos encaminhando para o final, mas gostaria que a senhora já resumisse. A senhora já mencionou questões que a senhora acha que Porto Alegre ainda precisa avançar, mas se a senhora puder resumir, o que mais gosta na cidade, o que menos gosta, o que acha que deve avançar? O que eu mais gosto em Porto Alegre, né, eu acho que eu falaria que são as pessoas, assim, porque de fato eu conheço a cidade inteira, assim, né? E os momentos de troca que a vida me oportuniza diariamente na cidade, né? Eu já morei fora de Porto Alegre por conta das tarefas de militância que tive, né? E de fato as pessoas, o ambiente da nossa cidade, né? Ele é acolhedor. O que eu mais não, não gosto hoje na nossa cidade, nossa, né? Serviços públicos, né? Que eles acabam destruição do ambiente democrático da cidade nos últimos anos, ela inclusive encolhe a perspectiva, a cultura acolhedora que nós temos na cidade, né? De integração, de acolhimento, né? Então, nós não temos um transporte público de qualidade que funcione, isso limita a circulação das pessoas na cidade, porque é caro, porque é ruim, né? Nós não temos conjunto de serviços públicos funcionando na sua totalidade, né? Isso faz com que a gente ouça a frase mais triste quando a gente se relaciona com as pessoas da cidade, que é as pessoas dizendo que pela primeira vez pensam em talvez não morar mais em Porto Alegre. É isso que a gente tem ouvido aí, pelo menos nos últimos 4, 8 anos na cidade, né? Isso é muito triste, né? Porque a nossa cidade ela é formada por imigrantes, ela é uma cidade que reúne, né, muitas culturas do nosso estado, ela é uma cidade que acolhe, né, na sua diversidade. E ela tem se tornado um ambiente mais triste para prosperar, para construir a sua família, é contraditório com a história que é Porto Alegre.
Vereadora, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas lhe agradeço pela sua participação, vereadora Laura Cito, do PT, e agradeço também a você, telespectador, pela sua audiência. Mais informações do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.